Olá, começa agora mais um programa Em Pauta aqui na TV Fevale. Falamos hoje aqui no nosso programa sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Para isso, recebemos aqui no nosso estúdio Ezequiel Schacht, pastor e mestre em teologia, e Valdir Pede, professor de sociologia aqui da Fevale. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela presença aqui para discutir essas questões referentes aos 500 anos da Reforma Protestante. Eu queria, então, além de dar boas-vindas para vocês, começar, e aí quem quiser começar fique à vontade, contextualizando um pouco, historicamente, para explicar para o nosso telespectador o que se comemora nesses 500 anos da Reforma Protestante, explicando então assim o que foi a Reforma Protestante, né, para a gente poder começar o nosso debate aqui. Uhum. Fiquem à vontade. Talvez Chico seja importante, ou fosse importante a gente comentar um pouquinho a história da vida do Martinho Lutero. Né? O cara, um monge, não nasceu monge, né? 1483, ele era filho de um mineiro e o pai dele queria muito que ele fosse advogado, então ele foi estudar e em 1501 ele já tinha entrado em Erfurt, numa faculdade onde ele seria advogado, faria direito. Em 1505 acontece alguns eventos na vida dele, né? Especialmente cai um raio perto dele, um amigo dele falece. Em 1500 a questão das pestes eram muito grandes, né? Eram muito acentuadas, era um perigo de vida mesmo. E ele vai entrar no convento dos agostinianos, então ele vai estudar. Quando ele chega em 1505 e acontecem esses eventos, ele faz uma grande promessa: ajuda-me, Santa Ana, e eu serei monge. Né? E o pai dele fica desolado, né? Que queria um filho advogado e agora ele larga tudo, larga a batina, vende os livros e entra. Logo depois ele vai ser designado para um lugar chamado Wittenberg, era um fim de mundo, hoje não é mais, né? Mas naquele tempo era um fim de mundo. E aí ele vai fazer o doutoramento dele em teologia na área de Bíblia. E aí vão acontecer vários eventos, ele vai perceber coisas na Igreja Católica, então, que estavam vendendo indulgências. O pessoal comprava a salvação por dinheiro. E aí vai haver uma revolução, e aí falando da Reforma Luterana, 31 de outubro, então é o dia que ele supostamente teria pregado 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Até estão lá, na porta da igreja, ainda estão lá em bronze, né, as 95 teses. Só que isso vai ser um pouco de folclore, talvez, não sei. E isso vai desencadear uma revolução no mundo, né, onde ele quer reformar a igreja e não consegue, então vai acabar sendo excomungado, excluído, e isso vai dar todo o evento da reforma. Dentro da Igreja Católica, o evento da Reforma é especial porque hoje a Igreja Católica e a Anglicana e a CLB estão juntas nessa. Só que vai produzir, por exemplo, na Igreja Católica, a Contra-Reforma, que entra a Ordem dos Jesuítas, então entra toda a Unicinos hoje, né? Que é todo um movimento para reformar a Igreja, que era a ideia inicial do Lutero. Certo, então tem consequências, essa reforma tem consequências aí em outras religiões também, né? Acho que a gente poderia conversar também um pouco sobre isso. Sim. É um momento, do ponto de vista histórico e social, digamos assim, o ápice de um processo, na verdade, né? Há já em corrida mudanças científicas, tem mudanças na área da arte, você vai ter já mudanças que vão sendo freadas pela questão religiosa. E uma das contribuições, ou uma das várias contribuições para esse mundo que dá início, digamos assim, à modernidade do Lutero é justamente fazer a separação entre igreja e Estado, né? E entre religião e ciência. Então isso desencadeia efetivamente aquilo que estava represado do ponto de vista, enfim, represado pela Igreja, gera a possibilidade de um aumento quantitativo e qualitativo, tanto na área da filosofia, da política, quanto da área das ciências naturais. E há, portanto, a partir desse evento da Reforma, uma grande mudança estrutural, eu poderia dizer assim, do mundo. Quer dizer que
a reforma não é só um evento religioso, apesar de ter sido extremamente importante do ponto de vista da religião, mas é sobretudo a possibilidade de uma mudança incrível no mundo, né? Todo o conhecimento estava atrelado à igreja, até 1500. Né? Então, quando Lutero, vamos dizer assim, se rebela contra isso, né, e desafia essa situação, há uma expansão do conhecimento, né? Em termos, eu nunca tinha percebido isso tão claramente, mas, por exemplo, na Alemanha, Lutero é o bam, porque ele é o linguista. Ele pegou um dos dialetos da Alemanha, que eram dezenas, se chama Hochdeutsch, né? E ele pegou esse dialeto e formulou ele em termos gramaticais, sintáticos, né, etc. E então, quando ele traduziu a Bíblia já tinha sido traduzida, graças a Gutenberg, em 1453, se não me engano, né, ele tinha já editado uma Bíblia, só que não tinha ainda uma proposta gramatical da língua alemã. Então, o que Lutero, quando ele pega o Hochdeutsch e ele sintetiza mesmo a gramática, vai haver uma revolução total. Né? Como tinha a prensa de Gutenberg, eu tive o prazer de mexer naquele trem lá, é uma prensa de torresmo, sabe? Feita de madeira, em que tu tem uma base, tu tem as letras ali, colocava a folha, passava a tinta nas letras e apertava, literalmente. Só que isso foi uma revolução, né? O nosso WhatsApp de hoje, o nosso Face... Vem tudo daí. Vem tudo dali, né? É impressão direta, né? Só que houve uma grande revolução porque o pessoal conseguia ter o escrito, né? E todos os escritos de Lutero, os desafios dele, era questão de semanas. Semanas. Para nós hoje seria instantâneo, né? Mas há uma diferença muito grande. Então a contribuição que ele vai dar vai gerar todo esse nosso mundo de hoje, né? Que é realmente uma revolução. Né? E é interessante porque como digamos assim, a Igreja Católica, né? Ou a religião como tal, ela era detentora de todas as verdades e censora das que não quisesse, enfim, que fosse veiculada, só existia uma possibilidade efetivamente do mundo, entre aspas, ser revolucionado, que era via a religião. Né? Havia outros que já haviam tentado e foram queimados, etc. Mas o Lutero conseguiu, em um determinado momento político, angariar, por N razões, simpatias de príncipes que os protegeu, etc. Mas isso implicou efetivamente numa mudança completa, né? De perspectiva de vida, de subjetividade incrível. Se nós formos pensar, por exemplo, que o trabalho na época de Lutero, por exemplo, né, vai dizer o Weber, era um castigo divino, né? Após o Lutero, ele vai dizer que essa é a grande bênção de Deus, é onde você efetiva o teu sacerdócio e a tua adoração a Deus. Então, acaba o trabalho sendo positivado de tal forma que, como vai dizer o Weber, o trabalho e outras características que ele propõe, para eles, na época do Lutero e para algumas gerações seguintes, era uma opção, uma vocação. Para nós é um destino. Não há possibilidade de não querer trabalhar, de não gostar de trabalhar. Aliás, se alguém diz que não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, nós o chamamos de vagabundo, etc. Então, é interessante porque é justamente o inverso que ocorria antes do Lutero. E isto possibilita, por exemplo, na perspectiva de Weber, a ascensão do capitalismo, ou seja, do sistema econômico que nós conhecemos hoje. Quer dizer, não são poucas as coisas que, a partir da reforma, não só com Lutero, obviamente, mas a partir deste momento, que mudaram no mundo. Né? Daí a importância histórica, não apenas do ponto de vista religioso, mas social, político, econômico, que a reforma vai ter. Né? Uma reforma dessa dimensão, obviamente que enquanto está acontecendo, né, não se tem a ideia da dimensão que ela vai ter ou das consequências que ela vai causar. Mas
obviamente, também, como foi mencionado aqui, não foi feito por uma pessoa só. Claro que o simbolismo, né, de ter lá, de estar lá em bronze e tal, e de ter a figura do Lutero, né, como o grande líder dessa reforma, mas o que eu queria saber um pouco mais é quem mais estava envolvido nisso e que tipo de estrutura se formou nessa época. Você falou agora da conjuntura que era favorável para isso, até a própria questão de ser contemporâneo de Gutenberg e tal, para poder espalhar essa ideia, né, de alguma forma mais eficiente. Então, assim, figuras e setores dessa sociedade da época que também se envolveram nisso, e você comentou agora da simpatia de príncipes enfim, realezas da época. O que se formou em volta de Lutero para que essa reforma fosse possível? Porque um homem só não faria isso, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho mais dessa conjuntura. Historicamente, assim, dentro da Igreja Católica Romana, o Padre Leão X, se não me engano, espero não cometer erro histórico aí, né? Ele estava querendo fazer a Capela Sistínica. Como isso tem relação com o Brasil? Porque o ouro do Brasil estava indo para a Europa. E ele precisava comprar aquele ouro. Então, o que eles começaram a fazer? Vender indulgências, né? Então, teve um tal de Tetzel, Johann Tetzel, um alemão, um frade. Ele dizia o seguinte, que quando tu botava a moeda dentro da caixinha, e quando caía lá e fazia o barulho, a alma pulava do purgatório para o céu. A gente podia fazer umas pontes para o dia de hoje. Nossa, antropologicamente, Valdir, seria interessante. Né? Então, há toda realmente uma questão grande, né? O Frederico Sábio, que era o príncipe da Saxônia, lá onde ficava Wittenberg, ele tinha a maior coleção de pedaços da cruz de Jesus. Tinha um frasquinho lá com o leite da Maria. Pensa bem. A gente ri porque está em 2017, sim, né? Mas para o pessoal era importante, então o pessoal pagava para ver aquilo lá e com isso conseguiam santificação, conseguiam salvação. Então o Frederico Sábio, ele é realmente o sábio porque ele estava querendo fazer com que Wittenberg fosse uma grande universidade, e não era ainda, era fim de mundo. E ele foi perder todo esse capital em termos de demonstração de santidade, né? E apostar no Lutero. Quando Lutero, em 1518, ele vai ser ameaçado, vai sofrer um processo de Roma contra ele, para ele ratificar as suas palavras, né? Então, retificar, isso, ratificar, confirmar, né? Ele teria, em 1520, então ele vai ser excomungado. O Frederico Sábio vai raptar ele, porque sabia que ia ser morto, e vai botar ele no castelo de Wartburg. E durante um ano ele vai ficar escondido como Cavaleiro Jorge, vai ter barba que nem vocês, assim, e vai traduzir, não a Bíblia, isso é errado, o pessoal diz que traduziu a Bíblia para o alemão, ele traduzia o Novo Testamento naquele... Só a parte do Novo Testamento. Naquele momento, né? Ele lia hebraico e latim. Só a parte não fluentemente, né? Então vai traduzir e vai formular. E aí vai haver toda essa mudança na questão da língua alemã também, né? Então, havia interesses. E havia muita gente querendo se libertar desse monopólio. Ou seja, esse sistema já não era né, para dizer assim, já não era interessante para a sociedade como um todo, na época, principalmente na Europa. Né? Só para ficar claro, Lutero é de uma região onde hoje é a Alemanha, é isso, né? Sim. Na época não era conhecido como Alemanha, mas era onde... Porque, na verdade, tudo era Alemanha na época, né? A Alemanha pega a Polônia, pega vários países que hoje são diferentes, né? Mas tudo era Alemanha. A respeito do capitalismo, Lutero não era capitalista. Tanto é que tem umas divergências grandes históricas onde acusam Lutero de ser antissemita, né? Porque ele vai xingar. O que está havendo dentro do sistema econômico, o pessoal começa a fazer a usura, juros. Dinheiro gera dinheiro. E Lutero é radicalmente contra isso. Né? Ele é a favor do trabalho, porque o trabalho vai criar o capital, o trabalho é que vai gerar a questão. Agora, quando o dinheiro gera dinheiro, para ele isso é um problema muito grande, porque tu não precisa mais trabalhar. E justamente o trabalho é a essência do ser humano, né?
o trabalho dignifica. Tu olha hoje, principalmente imigrantes alemães, italianos, né, vê a força quando fala do trabalho, para eles é impressionante, sim, né? Não existe vida sem trabalho, né? Conversando antes sobre o meu pai, 87 anos, alfaiate, que foi ele que fez, ele está indignado que ele não consegue trabalhar. Com 87 anos? Não enxerga. Bom, ele enxerga melhor que eu, mas para ele o trabalho é muito importante. Quer dizer, é uma herança, literalmente, de Lutero, onde vem, são valores que vêm de mais de 500 anos. Né? E essas coisas subjetivas, esses valores, são coisas subjetivas, né, de certa forma, né? Não são coisas objetivas especialmente para a época, mas acabam sendo talvez as que mais perduram, né, e conseguem se entranhar de uma forma mais concreta na sociedade. Eu vou chamar rapidamente o nosso intervalo para voltar em seguidinha, continuar falando aqui sobre os 500 anos da Reforma Protestante. O Em Pauta já volta. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. A gente conversava aqui no bloco anterior sobre as heranças aí de Lutero e de toda a Reforma, né? Não, como a gente conversava também, não foi feito só por ele. E eu queria falar um pouco de um aspecto, eu acho que surgiu aqui nas entrelinhas, mas historicamente pode ser considerado que essa época me corrijam se eu estou errado, mas pode ser considerado que isso é uma espécie de uma transição da Idade Média do que hoje a gente conhece como Idade Média, né, para a época do Iluminismo, né? Ou seja, comentava antes ali a questão da religião e da ciência, as artes, enfim, vários aspectos da sociedade da época que começaram a se desenvolver a partir desse conhecimento que começa a ser liberado, né? E eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre essa transição que hoje a gente tem noção do que foi, né? E hoje a gente coloca nomes, né, nisso, mas na época enquanto se está vivendo a história, a gente não sabe como chamar, né? Então acho que seria um tópico interessante para ser abordado, de como a gente abordou brevemente aqui, de como essa reforma acaba influenciando nessa transição de uma mudança estrutural absoluta, né? De uma sociedade que tá há muito tempo dentro de uma mesma lógica, digamos assim, de, enfim, política, social, econômica, religiosa, né? Enfim. Para a gente ter uma ideia, não é? Digamos assim, a estrutura da sociedade e a subjetividade, e tudo que corresponde a ela, a subjetividade humana, as questões políticas, as questões da área da ciência, enfim, da arte, todas elas vão estar calcadas fundamentalmente sobre o princípio da tradição, né? O princípio da tradição. Então a tradição é uma dádiva divina e todos têm que seguir essa tradição. Isso implica, por exemplo, numa não mudança política, sempre, numa não mudança econômica, numa não mudança da arte, ou seja, na preservação praticamente, né, sempre é mutável, obviamente, e sempre vão ter aqueles que discordam desse processo e vão tensioná-lo e tudo mais, mas de certa forma sempre há uma grande barreira para aceitar qualquer tipo de transformação. Tinha uma noção de que vem vindo de outros, de antepassados, e mantém-se assim. Mantém-se assim. Quando Lutero consegue, junto com um momento histórico, obviamente, dar passos e formar efetivamente a questão da reforma e, enfim, o luteranismo e tudo mais, do ponto de vista assim, mínimo, vamos pegar a questão da subjetividade, ele permite, por exemplo, o início da opção. Porque se antes nós tínhamos só a tradição, agora o Lutero vai dizer que a salvação só pode ser por fé. E fé é uma escolha pessoal, portanto uma opção. Então só esta mudança já
em termos de subjetividade, a gente praticamente entra na modernidade com esta questão mudada, alterada. E isto faz com que abre todas as possibilidades depois de outros pensadores, como Descartes, dizer que vivemos pela razão, essa coisa toda, não é? E assim por diante. Mas só essa mudança do ponto de vista religioso e subjetivo desencadeia uma quantidade de consequências que é impressionante do ponto de vista histórico, né? Existem duas palavras, né, complicadas: teocentrismo e antropocentrismo. Vem do grego theos, Deus centro, antropo, homem, ser humano, centro. O quadro do Michelangelo na Capela Sistina, né, com todo o ouro do Brasil, está lá o Adão e Deus, né? Aquilo é fantástico, né? Porque ele mostra justamente que está havendo uma mudança. Lutero só está dentro do contexto, né? E ele vai ter essa contribuição justamente porque está havendo toda uma... Quem começou, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né? Eu acho que é a mesma história, né? Mas há toda uma cosmovisão começando a mudar. Por exemplo, na área da medicina, né? Existiam 4 faculdades, né? Medicina, teologia, filosofia e direito. Ah, sim. Eram as 4, eram essas áreas. Não se poderia estudar cadáveres. Então, o que o pessoal fazia na medicina, escondia os cadáveres e começava a dissecar, né, para entender. E isso vai aumentar muito, e a alopatia, medicina hoje alopática é de 1800 e pouco, recém que vai surgir mesmo, né? Então, houve toda uma mudança de contexto onde o ser humano é o centro. Deixou de ser Deus o centro? Não, Deus continua, mas o ser humano agora é a base da coisa, né? E isso vai fazer essa diferença, né? Então, Lutero, voltando à questão capitalismo ou não, né, que está surgindo, Lutero é contra a usura. Assim também como ele tinha a questão do amor ao trabalho, ele também vai ser a questão da autoridade. A autoridade vai ser imprescindível. Ele diz que tem que se sujeitar à autoridade. Ao mesmo tempo, em 1525, quando ele casa também com a Catarina van Bora, uma monja também, vai estar dando a guerra dos camponeses, onde os caras fazem uma insurreição, né? Eles pegam as armas e vão ser massacrados, os príncipes vão lá matar eles, e ele vai ser contra isso. Vai dizer, não, vocês têm que ser clementes, né? E ao mesmo tempo diz, não, vocês têm que ser obedientes. Quer dizer, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, isso, de novo, qual é a questão do ser humano? O que está mudando? O ser humano está ficando no centro das atenções. Só que o ser humano tem uma função. Você disse, não, o ser humano agora ele vai escolher? Sim e não. Lutero usa um exemplo. Eu demorei para engolir isso aí. Ele diz que o ser humano é que nem um cavalo, como um cavalo. Ou o diabo monta ou Deus monta. Então ele vai escrever contra Calvino, contra uns outros pensadores da época, que são colegas dele. Ele vai dizer, de servo-arbítrio. Eu não tenho o livre-arbítrio, eu tenho o servo-arbítrio. Quando eu escolho por mim, na verdade eu escolho o que o outro quer. O que o outro quer. O ser humano é pecador em termos de salvação. Essa é a grande questão. Depois vai ter pensadores mais novos, agora do nosso século, do século passado, aliás, que vão dizer, não, o ser humano ele não tem o livre-arbítrio em termos de salvação, mas em termos de escolha pessoal, sim. De salvação, o que eu posso fazer? E aí é o centro da reforma. Romanos 1,17, o justo é salvo pela fé. Quer dizer, eu preciso só crer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, ponto. O que vai acontecer depois? Bom, aí é outra história. Aí é desenvolvimento pessoal, etc. Mas nada vai modificar isso ali. Então, entra nessa questão, é antropologia mesmo, né? Antropológica a coisa, né? A minha natureza é falha, mas Deus me ama. E essa é a grande contribuição da reforma. E a contra-reforma da Igreja Católica vai justamente pensar isso. Agora, em 99, houve a Federação Luterana Mundial, o Conselho Mundial de Igrejas, alguma coisa assim. Então, o pessoal andou sentando junto e revendo, não mudando coisas, mas vendo quais são os pontos em que há concordância. Né? E
também com a questão da salvação, né? Não com respeito à potencialidade do ser humano, né? Eu creio que o ser humano tem uma potencialidade louca. Para a salvação, não. Essa é a grande questão da reforma luterana. E isso é em comum, então, agora, de comum acordo entre... Sim, não só com a Igreja Católica, mas também, por exemplo, a IEL, porque surgiu vindo missionários do Sínodo de Missouri, dos Estados Unidos, vieram para a nossa igreja, na ESLB, antes de 1900, né, e depois formaram, então, a IEL, assim também como a Igreja Anglicana, que é oriunda da Inglaterra, né, que também tem todo o pensamento luterano. Voltado para Lutero. Tem uma questão aqui que acaba surgindo, que é a influência do Lutero em função da reforma, em função de tudo que ele prega, literalmente, né? Acaba pregando, que é toda essa influência dele, e até hoje, muito, muito forte na filosofia. Ele acaba sendo, de alguma forma, mesmo que sua formação não fosse, ou enfim... mestrado em filosofia. Mestrado era... então era a formação dele. Doutor em teologia. Mas então eu confundi, então em função disso. Mas toda essa influência dele na filosofia atual, e então pegando aí campos, né, campo religioso, campo filosófico, campo social, campo político, enfim, essa multidisciplinaridade, digamos assim, né? Mas especialmente chama atenção essa questão do campo filosófico, e pelo que o professor falou antes também, dessa questão, e pelo que comentaste agora, essa questão do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, mas de pensar a respeito, né? E de refletir a respeito. Então, o que reflete hoje ainda no pensamento e também no desenvolvimento do pensamento de filósofos ou de quem pratica a filosofia de alguma forma ou estuda a filosofia hoje ainda? Bom, tu saiu um pouco da minha área, né? Mas de qualquer forma, assim, talvez, tá? Como matrizes de pensamento, e aí eu não diria que foi Lutero ou a própria Reforma, ele foi apenas um elemento, né? Mas enfim, eu acho que é toda a nossa visão, porque o protestantismo e a opção pela escolha, pela fé, possibilita a racionalidade, a individualidade, etc., ela também vai ajudar, de uma certa forma, a filosofia e a própria ciência a fazer uma separação entre o ser humano e a natureza, né? Obviamente que isso já vem desde muito antes, né? Poderíamos citar talvez Platão, etc., ou seja, isso é uma história que vem muito antes. O próprio cristianismo, com Agostinho, vai pegar elementos e vai conformar essa ideia, mas que com o Lutero vai liberar do ponto de vista filosófico e científico. E isso não deixa de ser interessante, porque hoje nós começamos a questionar essa questão, né? Hoje nós precisamos questionar essa questão, uma vez que o mundo objetivo, do ponto de vista que está separado do ser humano, o ameaça. Porque nós poluímos o mundo, porque nós criamos guerra, porque nós vivemos num momento de injustiça e somos ameaçados por todas estas coisas, obviamente também criadas ou amplificadas pela ação humana. E aí a gente tem que também repensar esta questão, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista, enfim, da nossa prática cotidiana. E algumas pessoas, enfim, algumas teorias, tanto epistemológicas quanto, enfim, didáticas, né, buscando tentar verificar ou olhar para o mundo de uma forma mais sistêmica, mais holista, que é fundamental, né? Talvez um dos mais conhecidos seja Edgar Morin, hoje em dia, de pensar a complexidade da vida. Exatamente. E que é importante também para nós da ciência. Nós estamos tão fragmentados
Se nós pensarmos aí na quantidade de cientistas que nós, Fevale, formamos e que de repente as empresas muito rapidamente colocam em departamentos diferentes, cada um faz uma pequena coisa e na verdade a empresa decide o que vai fazer com a descoberta. E essa descoberta pode ser antiética, essa descoberta pode ser agressiva ao meio ambiente, exploratória do ponto de vista econômico, etc. E nós não temos mais condições de reverter, digamos assim, isso. E essas questões precisariam também estar em pauta hoje em dia, porque certamente não era aquilo que almejava o Lutero, né, desse ponto, mas é uma consequência não previsível, como diria o Weber, e que a gente precisaria de fato pensar também, né, repensar essa nossa questão, né. A questão do meio ambiente, dá para lembrar de Francisco de Assis, sim. Né? E, nossa, toda uma consciência cristã, né? Irmão Sol e Irmã Luz, né? Nós somos irmãos, né? Agora, a grande contribuição, outra das grandes contribuições do Lutero é o estudo, né? Onde ele escreve um catecismo menor e um catecismo maior. O catecismo menor é para as crianças, o catecismo maior é para os professores. Isso vai ser tão forte a questão da educação, ele começa isso em casa com 6 filhos, 2 meninas ele acaba perdendo, né? Ele e a Margarete, né? A Catarina, não Catarina von Bora, Margarete era a mãe dele. Acabam perdendo, né? Mas a questão da educação das crianças. Então tinha que aprender a ler para quê? Para ler a Bíblia. Ler a Bíblia traz consciência. Quando vêm os alemães para o Brasil, a gente fala em 25 de julho de 1824, mas na verdade já estavam em Petrópolis, não Nova Petrópolis. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, já tinha já uns 2 anos imigrantes. Já tinha vindo levas de imigrantes, de protestantes, mas acabou não vingando, né? Mas então oficialmente é 1824. Quem fala isso é o Martin Dreher, o Dr. Martin Dreher, o cara é fera nisso aí. Né? Então, mas a primeira coisa que o pessoal vai fazer não vai ter um pastor. Vêm os imigrantes, estão abandonados. Dom Pedro I prometeu terra para eles, mas na verdade o que ele queria era fazer com que defendessem o Rio Grande do Sul dos uruguaios e dos argentinos, né? Os argentinos têm que defender, né? Já tem que ter a piada. Mas então eles vêm para cá, mas eles vêm com propostas que não vão ser cumpridas. Mas a primeira coisa que fazem, pegam o cara com maior estudo, a pessoa com maior estudo, esse cara vai formar uma escola. Como não podia ter templos protestantes até a República, 1889, né? Então eles vão ter uma escola, lá aí vai acontecer os cultos e o cara mais estudado vai ser professor e vai ser pastor. E o pastor. Isso é fundamental para a filosofia, e para a própria modernidade, né? Quer dizer, a partir dali, tanto aqueles que vão fazer a reforma, quanto depois no catolicismo na contra-reforma, vão centrar na questão da educação. Sim, e isso vai se espalhar no mundo, universalizar a questão da educação como uma questão social, uma questão importante, e daí também a questão da racionalidade, né? Então educação que antes era para pouquíssimas pessoas, né? Agora, de repente, é universalizável, popular, né? Popularizada e universalizada, inclusive como uma política pública fundamental, né? Para o Lutero vai ser fundamental que os reinos, principados, enfim, tenham uma preocupação constante justamente para poder ler a Bíblia e fazer a sua interpretação e viver, então, de forma cristã, mais plena, sei lá. Ou filosófica até, que vai evoluir como pessoa, né? Para a salvação, não. Para a salvação é só por fé, mas como ser humano, desenvolvimento pessoal, vai desenvolver. Isso é primordial, né? Queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Infelizmente o nosso tempo parece longo, mas é curto para discutir algumas coisas aqui, como, por exemplo, esse assunto. Muito obrigado pela presença, pelas discussões e pelo debate super qualificado aqui. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite aqui. Acho que a gente é que agradece. Exato. Muito obrigado, Chico. Obrigadão. O nosso Em Pauta de hoje fica então por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, e também novidades na nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem a gente volta. Até lá.